Graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou fazendo a leitura da palavra de Deus em Isaías, capítulo 43, versículo 2. Só Deus resgata Israel. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Amém, irmãos? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que você tem passado? Esse é um cumprimento. Certamente você já ouviu alguém dizer para você: como você tem passado? Aliás, esse é o tema da nossa meditação hoje. Como você tem passado? Está difícil passar, não é? Essa quarentena, essa pandemia está durando muito mais tempo que imaginávamos. Está indo além e muitas pessoas estão caindo em depressão, síndrome do pânico, estão sendo tomadas pela angústia, pela ansiedade. Por quê? Porque os dias vão passando e nada dessa pandemia ir embora. Como é que você tem passado nesses momentos difíceis? Como você tem passado? Esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, nós podemos ver que é parte da narrativa do profeta Isaías. E se você observar nesse capítulo 43, você vai ver que Deus fala para Israel que Israel tinha que passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo. Sim, o que nós temos que passar, o outro não passa. Mas, se nós observarmos nesse texto, nós vamos ver como Israel deveria passar pelas suas lutas, pelas suas adversidades, pelos seus desafios, para alcançar o seu objetivo. E se nós temos que passar, nós deveremos passar sem medo. É o que diz o primeiro versículo desse capítulo 43. Deus fala para o povo de Israel: não temas porque eu te remi e tu és meu. Você pode conferir na sua Bíblia. Sim, se você tiver que passar, seja por essa pandemia, seja por um outro problema, seja um problema de saúde, um problema familiar, não sei que problema você está enfrentando. Você tem que passar. Não tem como você se livrar da sua aflição, da sua dor, da sua angústia, da sua adversidade. Mas de uma coisa eu tenho certeza: devemos passar sem medo. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo o medo. Deus está falando para Israel: não tenha medo porque eu te redimi. Não tenha medo porque você é meu, Israel. Aí nós lembramos o apóstolo Pedro dizendo que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sim, nós somos de Deus, nós fomos redimidos e comprados com preço por Deus, e Ele não vai nos abandonar, não vai nos deixar, por isso não tenha medo, como o próprio salmista disse: ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Deus está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Passe sem medo, passe sem medo. Depois, ele vai falar: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Antes ele fala: quando passares pelos rios. Quando passares pelos rios, eu serei contigo. É a promessa que Deus faz a cada um de nós aqui. Quando passares pelos rios, eu serei contigo. Nós muitas vezes temos que passar pelos rios.
E os rios muitas vezes estão cheios, estão transbordando, e nós não temos como atravessar os rios. Aí eu me lembro quando Deus chama Josué para suceder Moisés, e Deus vai dizer para Josué: não temas, Josué, Moisés está morto, mas você vai agora comandar esse povo e vai atravessar o rio Jordão para conquistar a terra. E Deus fala para ele: não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Não te deixarei, não te desampararei. Mas sê tu corajoso e forte. Você tem que passar por essa pandemia, passar por toda ou qualquer adversidade, mas passe sabendo que Deus está com você, mesmo que você tenha que passar pelos rios. Por que Deus falou isso para Josué? Porque o primeiro desafio de Josué, se você observar, à frente do povo de Deus, seria atravessar o Jordão. E foi o que ele fez. Ele atravessou o Jordão com o povo a pés enxutos e entrou na terra prometida. Se você tiver que passar pelos rios, não tenha medo, porque você não está sozinho. Deus está com você. Depois ele fala: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Aí nós lembramos o Salmo 124, que diz assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Quando as águas se revoltaram contra nós. Por que ele diz isso? Porque 40 anos antes de Josué atravessar o Jordão, o povo havia sido liberto da escravidão no Egito. E o próprio Josué testemunhou Moisés ferindo as águas do Mar Vermelho e o povo passando a pés enxutos. Deus diz para Moisés: Moisés, porque você clama a mim? Diga a esse povo que marche, porque eu vou ferir as águas e o povo vai passar. E aconteceu. Parece que essa tempestade, que está durando muito tempo, não passa, e as águas volumosas estão indo contra nós. A cada dia, 1000 mortos. A cada dia, mais de 20, 30, 40 mil casos. E você está aí na sua casa, angustiado, aflito, com medo dessas águas, desse vírus tomar conta da sua vida, da sua família. Mas não tenha medo, porque as águas da pandemia não vão te submergir, porque Deus está com você. Não tenha medo, porque quando você passar pelo fogo, ainda que você tenha que passar pelo fogo, chama nenhuma arderá em você. É o que diz a própria palavra de Deus. Você pode passar pelo fogo. E nós estamos vivendo aqui uns dias de prova de fogo. Nós estamos passando por momentos de tamanha adversidade. Parece que a situação a cada dia se agrava. E lá em Minas a gente dizia: nossa, isso é fogo. Está sendo fogo. Mas aí eu me lembro de outro episódio na palavra de Deus, quando aqueles 3 jovens foram levados àquela fornalha por serem fiéis a Deus, a fornalha de Nabucodonosor. E diz a palavra de Deus que Sadraque, Mesaque e Abdenego, ao serem lançados naquela fornalha, nada aconteceu com eles. Por quê? Porque o Filho de Deus estava com eles. Até o próprio Nabucodonosor disse: não foram 3 os que foram levados para a fornalha, e agora eu vejo 4, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. O próprio Senhor Jesus se fez presente ali, porque Ele é o Filho de Deus. Então, ainda que você tenha que passar por uma prova de fogo, Deus vai estar do teu lado, e nenhuma chama vai arder em você, porque Deus vai te proteger. Porque quando aqueles 3 jovens saíram da fornalha, diz a palavra de Deus que nem cheiro de fogo se achou entre eles e também nas suas vestes. Sim, se você tiver que passar, passe, porque Deus está com você. Como você tem passado? Passe,
com uma certeza. Agora, eu vou para o versículo 4, que diz o seguinte, você pode conferir na sua Bíblia. Fostes preciosos aos meus olhos, digno de honra, porque eu te amei. É o que diz o versículo 4 do profeta Isaías, nesse capítulo 43. Sim, você tem que passar, mas passe com uma certeza. Aconteça o que acontecer. Tenha você que passar o que for. Eu não sei que problema você está atravessando, repito eu. Mas eu digo para você uma coisa. Deus te ama e nada nem ninguém nunca vai te separar desse amor. Porque a palavra de Deus diz que no mundo nós passamos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Deus, através de Cristo, venceu o mundo. Cristo venceu o mundo por nós. Cristo venceu a cruz. Cristo na cruz esmagou a cabeça da serpente para nos dar a vitória, nos libertando do engano, do pecado e da mentira. Nos libertando da morte para nos dar a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a maneira de Deus nos amar. Ele nos amou de tal maneira, olha a palavra, tal maneira, que deu o seu único Filho para nos resgatar. Por isso, não tenha medo ao passar pelas suas adversidades, porque Deus te ama e você é precioso para Deus. O que é uma coisa preciosa? É uma coisa de grande valor. Você deve ter algo precioso na sua vida. O que é precioso para você? Seu carro? Sua casa? Sua esposa? Seu marido? Seus filhos? Nada é mais precioso do que os nossos filhos, não é verdade? Deus te ama. Deus tem um plano para a sua vida. E Ele fala, você é meu, você é precioso, e nós temos o poder de sermos filhos de Deus, porque cremos no seu nome. Por isso, o que você tiver que passar, passe, sabendo que Deus te ama. Deus te ama. Depois, já no versículo 10, nós podemos observar algo importante para as nossas vidas. Como você tem passado? Por que nós temos que passar por essas águas, por esses rios, por esse fogo? Por que estamos passando por essa adversidade? Por que Deus está permitindo passarmos? O versículo 10 nos responde. Deus chama Israel, Deus chama o seu povo de minhas testemunhas. E depois ele vai dizer, vocês são as minhas testemunhas para que todos saibam que não existe Deus além de mim. Antes de tudo, eu já existia. E eu vou existir sempre. É o que diz o versículo 10. Romanos 8, 28 diz o seguinte, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas, nada é por acaso. Sabe por que nós estamos passando por essa adversidade? Sabe por que o povo de Deus passa por todas as adversidades? Para que eles possam dar testemunho do Deus verdadeiro. Atos 1,8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O crente, o servo de Deus passa por adversidade para que ele possa testemunhar nesse mundo, para que ele possa mostrar ao mundo que não existe Deus além do Deus verdadeiro. Foi o que Deus permitiu em toda a sua história com o seu povo. Por que Daniel foi para a cova dos leões? Para mostrar ao rei Dario e para todo o povo persa que há um Deus que fecha a boca dos leões. Por que Davi teve que
enfrentar o gigante Golias, para que Deus mostrasse aos filisteus que ele é o Deus verdadeiro. Por que que Moisés desceu até o Egito? E ali Deus enviou 10 pragas para mostrar a Faraó e a todo o povo do Egito que Deus é Deus. Não há Deus além do Deus verdadeiro. E é por isso que Deus tem permitido a adversidade na sua vida. Para que você possa mostrar para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus parentes, quem é o Deus verdadeiro. Você é uma testemunha. Você tem que dar testemunho e a sua luz tem que brilhar em meio às trevas. É por isso que nós passamos o que temos que passar. Para que as pessoas reconheçam que há um Deus que está do nosso lado e nos livra de toda a angústia. E, finalmente, por que nós temos passado por essas adversidades? Como é que você tem que passar pela pandemia? Passe, sabendo que Deus age. É o que diz o versículo 13. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Essa é a palavra do próprio Deus ao povo de Israel. E é assim que eu gostaria de concluir a nossa meditação hoje. Saiba de uma coisa. Não importa o que você tenha que passar. Não importa o que você está enfrentando. Seja leões, seja gigantes, seja fogo, seja água, seja mar, seja pandemia, seja doença, seja qualquer problema. Saiba de uma coisa, nós temos um Deus que age. Deus age na hora certa. Deus age abençoando o seu povo. Porque Deus abençoa o seu povo com paz. Na hora certa, Deus vai agir. Deus vai intervir para solucionar o seu problema. Por isso, não ande ansioso com coisa alguma. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus algum dia deixou de agir em favor do seu povo? Nunca se ouviu um Deus, falar de um Deus como esse. Quem é como Deus? Diz o profeta Miqueias. Ninguém é como Deus. Deus age na hora certa. Deus vai agir na sua vida. Deus vai te abençoar. Não desanime, porque Deus está olhando para você. E quando Deus age, as coisas acontecem. Por isso, que você possa passar. Não sabemos quanto tempo ainda vai durar essa pandemia, esses problemas que estão nos assolando. Mas saiba de uma coisa. Apesar de muitas serem as aflições do justo, de todas o Senhor o livra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?